ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, que causou alvoroço no país na semana passada depois daquela canetada, afirmou nessa quarta-feira que o indulto natalino é um instrumento tradicional no país. Abro aspas. O indulto é uma tradição no Brasil e eu não sei por que nós não concluímos o julgamento da ADIM. A ADIM é a ação direta de inconstitucionalidade que impugnou o anterior de 2017. Há expectativa se o presidente Michel Temer vai editar um texto concedendo aí indulto e qual será a sua abrangência. Mais cedo, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, disse que o presidente ainda não havia tomado a decisão a respeito, portanto, do indulto. Lembrando que no final de novembro, precisamente no dia 29, o Supremo iniciou o julgamento da validade do decreto editado no ano passado por Temer, mas a votação foi interrompida após um pedido de vista do ministro Luiz Fux. Marco Aurélio foi um dos 6 que votaram a favor da medida contra Luiz Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. Joel, vamos lá. Vera, então. É o seguinte, é uma tradição real o indulto. Não só no Brasil, como em qualquer país do mundo existe e é sempre controverso. Por quê? Porque às vezes o indulto se veste aí de um perdão político, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos, o Nixon foi beneficiado por um indulto com essas características e se discutiu muito no Brasil aqui na última eleição se haveria um indulto com essas características para o Lula. E o indulto do ano passado do Temer foi muito controverso porque ele abrandou muito as circunstâncias em que você poderia conceder o benefício. Diminuiu o tempo mínimo de pena que já deveria ter sido cumprida para que a pessoa pudesse ser beneficiada com o indulto, estendeu a possibilidade de serem indultados aqueles condenados a penas altíssimas, incluiu os condenados por crimes de corrupção. Então, todas essas coisas não faziam sentido, fizeram com que o indulto fosse muito controvertido e muito criticado pela sociedade, e aí veio o Barroso e o sustou. A Carmen Lúcia também manteve a decisão dele. Isso deveria já ter sido julgado mérito há muito tempo. O indulto é do ano passado, não faz sentido que esse julgamento tenha demorado tanto e que o Fux ainda tenha pedido vista e embaçado ainda mais a conclusão desse julgamento. O que se tem que decidir? Vai continuar sendo uma prerrogativa do presidente da República conceder indulto? Eu acho esse instituto um tanto bizarro. É uma intervenção do executivo em algo que é concernente ao judiciário, né? A definição de penas, definição do regime de cumprimento dessas penas é uma prerrogativa do judiciário. Então, a própria existência do mecanismo do indulto, eu acho que o Brasil deveria discutir na sua doutrina jurídica. Mas enquanto ele existe, e é uma possibilidade prevista nos códigos, que ele continue a ser concedido dentro de critérios que não firam a lógica e o bom senso. Por exemplo, aquele do Temer do ano passado era um indulto excessivo, assim como foram alguns dos concedidos pela Dilma Rousseff. Vamos lá, Joel, rapidinho, vamos lá. Eu comentaria, Vera, que o indulto é uma tradição jurídica brasileira, né, mesmo bem anterior à nossa Constituição atual. E tudo decorre aí de uma cultura, de uma visão, eu creio, de um valor de que acima do cumprimento estrito da justiça em todos os casos, há também um valor social, cultural, de uma ideia de que é possível exercer também a misericórdia e que isso, de alguma maneira, tem um papel na nossa democracia, na nossa sociedade. Por isso eu não sou contra o indulto enquanto tal. Inclusive ele já foi em ocasiões passadas, era usado, por exemplo, quando o Papa veio ao Brasil em 1980, Figueiredo, se eu não me engano, deu um indulto também ali, nem era necessariamente apenas no Natal, né? Agora, a mentalidade, a cultura do país está ficando bastante contra essa ideia, né? E está defendendo a ideia do rigor inflexível para todos os casos. Vamos ver no que isso vai dar, mas eu acho curioso, porque o STF não foi capaz de julgar até agora o indulto do ano passado, né? Agora o Temer decide se vai ter texto novo ou não. Porque ele está sendo muito pressionado pela Defensoria Pública para que conceda. Mas eu acho que deve haver critério mais, mais lógico. Essa seria uma solução de equilíbrio, talvez, né? Elaborar algum tipo de critério, além de algum tipo de limite, além dos quais o presidente não pode ir, embora tradicionalmente fosse unilateral decisão do presidente mesmo. Vamos lá, Andreasa, seguindo no assunto. Eu sou contra indulto, qualquer indulto. Acho que deveria ser suprimido da Constituição Federal via, portanto, atividade legislativa.
eu sou a favor, defensor aqui nesse programa, aliás, nós somos defensores aqui nesse programa, da defesa das prerrogativas de cada poder, porque isso significa defesa do equilíbrio republicano, do equilíbrio institucional. A lei é clara a esse respeito, é uma excentricidade, sim, mas o indulto é prerrogativa exclusiva do presidente da República, seja qual for o texto. Um juiz, um ministro do Supremo, como tentou Barroso, não pode editar o indulto e dizer aquilo que o presidente pode ou não pode. Aliás, o Supremo, embora sem concluir a votação, já formou maioria a favor do direito, da prerrogativa do presidente da República, quem quer que seja, qualquer que seja. Então vamos lá. O Supremo tem de parar de invadir os espaços dos outros poderes. Se o sujeito quer mudar a lei, existe um caminho, ele é conhecido, acabou de ter eleição. Tira a toga, se filia a um partido, alguns já são, hein, informalmente. Se filia a um partido, disputa a eleição, ganha uma vaga no Congresso e propõe uma emenda na Constituição, acabando com o indulto. É o único caminho aceitável. E aí acabou o indulto, eu vou dar parabéns. Sou a favor de acabar com o indulto. Mas como está agora, é prerrogativa do presidente, seja qual for o indulto.